Olá, pessoal. Eu sou a Isabela, eu faço parte da equipe do FUA. Hoje a gente vai ter mais uma aula que faz parte do mini curso Plantando Projetos com FUA, que tem o objetivo de apoiar os pequenos produtores, agricultores, provedores de PSA a criar seus próprios projetos, tirar as ideias do papel e captar recursos aí para manter as suas hortas, as suas propriedades, né? Então, hoje a gente vai aprender na prática com um edital que está aberto agora do Acelerando Hortas, como fazer a inscrição, como preparar os documentos e como preparar o seu projeto para inscrever nesse tipo de edital, né? Aqui em São Paulo a gente tem algumas chamadas anuais para editais para agricultores, pessoas físicas, que pode ter 1, 2 proponentes, pode ser em nome de alguma associação. O que a gente vai ver hoje é um que precisa de 2 proponentes e é um projeto simples para melhoria da sua horta, que pode ser tanto um projeto de tecnologia de sustentabilidade, um projeto de irrigação, um projeto de logística de venda, de beneficiamento, até de turismo rural, né? Então, para começar, eu vou mostrar o site, como que a chamada do projeto está, e a gente vai entrar para fazer a inscrição, né, de um projeto fictício, e a gente vai passar por cada passo, né, e enviar o projeto, tá bom? Então, para começar, eu vou compartilhar aqui a tela. Aqui tem o edital do projeto Acelerando Hortas. É muito importante, antes de começar a fazer as inscrições, né, a escrever o projeto, entender certinho o edital. Esse edital é de R$30 mil, né, que vai ser entregue em forma de produtos, de materiais, de serviços, né. Aí aqui tem quais são os tipos de horta que podem se inscrever, quem pode participar, o prazo de inscrição, as condições de participação. Então, a pessoa tem que ser maior de 18 anos, tem que residir no município de São Paulo, né? Então, essas informações a gente já falou um pouquinho nas outras aulas, mas é muito importante ler com cuidado o edital, tá? Então, depois, após a leitura do edital, a gente clica e a gente clica em inscrever. Aqui, inscreva-se. A página de inscrição é um formulário Google que tem na sua folha de capa, assim, explicado certinho o período da inscrição, ó, até o dia 24, os dados que vai ser preciso ter, né? E para além disso, né, além de ter as informações, o edital já deixa disponível um anexo que é o modelo do projeto, né? Então, é muito importante que todo mundo já abra esse modelo com antecedência, vá preenchendo num documento à parte, para no dia da inscrição ir passando as informações direto para inscrição, né? Direto para o formulário de inscrição. Então, aqui, além dos dados dos proponentes, do primeiro e do segundo proponente, né? Tem muitas perguntas, tem sobre a renda familiar, o gênero, se a pessoa tem deficiência, qual que é o endereço dela, precisa de um comprovante de endereço, né? E tem também informações sobre o local da agricultura, isso precisa já estar respondido, né? Onde é, quantos anos você planta nesse lugar, qual é o tipo de cultivo que tem lá. Então, essas perguntas, elas precisam já estar respondidas num documento à parte para você fazer a inscrição com mais calma, tá bom? Então, eu já deixei preparado aqui a inscrição do FUA e deixei aqui selecionado para a gente conversar também os documentos que precisam estar separados. Então, eu fiz uma pasta aqui no meu computador que chama Acelerando Hortas
E nessa pasta, eu já separei todos esses documentos e já salvei. Então, fica mais fácil de quando eu estiver fazendo a inscrição, eu encontrar esses documentos, né? Então, alguns são documentos que tem no próprio edital, na parte de anexos. Então, quando você abre a chamada, você desce muito lá embaixo, no finalzinho, tem os anexos. Então, se você não tem um comprovante de endereço para alguém te indicar, dizendo que você mora, esse documento que precisa ser assinado pelos 2 proponentes. Aqui tem os anexos no final que você precisa para fazer a inscrição. Então, esses anexos já tem que estar também tudo preparado numa pasta, tá? Então, quando a gente vai para o formulário de inscrição, para começar, precisa ter um e-mail, né, um endereço de e-mail, e já ter os documentos separados em uma pastinha e o esqueleto do projeto, né, o espelho do projeto já escrito também num outro arquivo, tá bom? Então, a gente vai avançando com a inscrição. Primeiro, eles reforçam que os proponentes precisam ser maiores de 18 anos e residirem em São Paulo, né? Isso é muito importante. Então, aqui tem essa leitura que é importante ser feita, tem que ler com cuidado, tem que fazer a inscrição com tempo, não deixe para os últimos minutos. Às vezes trava o computador, dá algum problema, tá bom? Então, a gente vai começar a responder. Então, existe uma política que o termo de uso você precisa ler antes, você baixa clicando nesse link, e aí você declara que você não é servidor, que você concorda com a política e vai para a próxima página. A próxima página diz que os 2 proponentes, então nesse edital especificamente, precisa de 2 proponentes. Quem são proponentes? São as pessoas responsáveis pelo projeto. Pode ser você e uma outra pessoa adulta que mora com você, o seu filho, sua esposa, seu esposo, pode ser um parente, um amigo, mas são 2 pessoas que se comprometem a colocar esse projeto em prática, né? Os 2 precisam residir em São Paulo e ser maiores de 18 anos. Tá bom? Não precisam residir juntos no local onde é a horta, tá? Então, a gente começa a responder as perguntas. Qual que é o nome do sítio? É um nome fictício, sítio FUA. Esse sítio não existe, mas é só pra gente ir preenchendo todas as perguntas, tá bom? Então, o nome do proponente, o primeiro proponente vai ser a beterraba. Também é um nome fictício, um telefone fictício, um e-mail, uma data de nascimento. Aqui na data de nascimento, lembra que a pessoa tem que ter mais de 18 anos, né? Então, o número do documento, o RG, o CPF, a nacionalidade, tudo isso é sobre o primeiro proponente, que é a pessoa responsável pelo projeto, tá? Então, qual é o gênero dela, qual é a cor, qual é o grau de escolaridade, se tem algum outro tipo de atividade remunerada além da horta, né? Então, vai preenchendo todos esses itens. Então, é importante quando você for preencher, você e o proponente estarem juntos aí, para o proponente 1 e o 2 juntos, para conseguir preencher todas essas informações que são pessoais, tá bom? A gente avança, qual que é a zona que mora, qual que é a subprefeitura, no nosso caso é em Parelheiros, o CEP do local que é do sítio, né? O endereço do sítio. E vai descendo. Aqui, por enquanto, não teve que anexar nenhum documento. A gente está só preenchendo com informações sobre o proponente. Então, se o proponente tem algum tipo de deficiência, se tiver, precisa escrever qual que é a deficiência. E aqui a gente começa com os documentos. Então, aqui o documento da Beterraba da Silva, que é o RG, né? Então, já anexei. E aqui o comprovante de residência de novembro, né? Aqui, nesse caso, você só tem que anexar esse documento se você, proponente, não tem nenhuma conta, nenhum comprovante no seu nome. Aí, alguém que mora com você pode preencher esse documento, que você pode pegar aqui no link mesmo do formulário, ou aqui nessa lista de documentos que já estão disponíveis no site aqui do Sampa Mais Rural, ó.
Todos os anexos você pode clicar e pegar aqui. E você anexa, se você não tiver um comprovante, tá bom? E aí o RG do responsável pelo imóvel só se você não tiver o comprovante também. Aqui é o comprovante o RG da pessoa que tem um comprovante no nome dela, tá? O CADIM, você tem que emitir aqui nesse link, também é simples, você vai digitar o seu CPF, você vai fazer o download do CADIM e anexar aqui, tá bom? Portfólio. Portfólio, o que é isso? É um compilado de informações que tem a ver com o seu currículo, com a história do sítio, né? Para contar um pouco sobre a horta, para saber qual que é a sua experiência como proponente para colocar esse projeto em prática. Então, você conta dos projetos que você já fez na horta, de como que você trabalha lá, se você recebe turistas, se você vende cestas, se você trabalha na feira, como que funciona, como que você conseguiu captar dinheiro para fazer sua estufa. Então, escreve como se fosse uma história, um currículo de todas as suas experiências. Esse tema aqui, o portfólio, ele conta bastante ponto. Então, é importante fazer com calma e lembrar de tudo que você fez. Coloca bem detalhado, tá bom? Coloca o ano que aconteceu. Então, de 2002 até 2005, eu fiz esse projeto, eu participei dessa associação, e para ficar bem completo, tá bom? E aqui, se você já participou de algum projeto da DESAMPS, já foi acelerado, e aí que você vai marcando. Isso a gente preencheu sobre o primeiro proponente. Do segundo é a mesma coisa. Então, o primeiro era a beterraba, o segundo é a cenoura, nossos proponentes fictícios, e aqui a gente preenche todas as informações novamente. Essas informações pessoais, mais o RG, o comprovante de residência, o CADIM, onde mora, né? Isso é muito importante que a gente faça, tá bom? Aí, depois que você preencheu todos os documentos do segundo proponente, a identificação, ó, tem a identificação, o RG, o comprovante, o CADIM. Aqui a gente tem o portfólio do segundo proponente também. E aí a gente vai para as informações que são relacionadas ao projeto, né? Aqui a gente está preenchendo a zona ainda, né, sobre o proponente 2, mas a gente vai para os projetos, informações do local. Então, a horta que eu estou inscrevendo nesse projeto, ela existe há quantos anos? Qual que é o tipo de produção que tem lá? A gente faz parte de alguma comunidade tradicional, de povos indígenas, e aí você vai preenchendo. Aqui, sobre a horta, que tipo de coisas você planta na sua horta? Ou que você pretende plantar, se você está fazendo um projeto de uma horta que vai começar do zero, né? Então, tem o manejo agroecológico, o manejo orgânico, transição. Tudo isso você precisa selecionar os itens que são correspondentes à sua horta, tá bom? Aqui, sinaliza as práticas de manejo agroecológico que são implementadas no local. Então, se você pode selecionar quantas você quiser aqui. Se você pensa em saberes integrados, comercialização justa, enriquecimento do solo, tudo que você acha que é importante, você coloca. E depois, você traz as fotos, né? Então, se não usa agrotóxico, pode colocar a certificação orgânica, pode colocar foto de como você faz o manejo, quais são aí os insumos que você usa. E aqui, nessa parte de baixo, você vai colocar as fotos, tá bom? Dessas coisas. Então, você adiciona aqui, você já fez uma pastinha que chama Acelerando Hortas e foi colocando, você seleciona as fotos e sobe elas aqui na pasta. E a gente vai para a próxima pergunta. O local possui certificação? No nosso caso, a gente possui a certificação orgânica. Então, tem que adicionar aqui também o comprovante, o certificado orgânico que você tenha. Seleciona, coloca aqui
para carregar. E vai para a próxima pergunta. Nós, FUA, somos uma associação. Então, eu selecionei aqui outro, associação. Você pode ser um MEI, microempreendedor individual, você pode ser, talvez não ter CNPJ, talvez ter o CNPJ de produtor rural. Então, você seleciona qual é o tipo de CNPJ que você tem, se você já tiver um CNPJ, senão você clica que você não é formalizado. E aí, você adiciona o seu cartão de CNPJ, que é aquele documento que você tem o número do CNPJ, o endereço que ele está registrado, né? O cartão CNPJ aqui. Coloquei o cartão CNPJ. Então, aqui tem o nome dos... Já deixei o nome dos documentos salvos de acordo com o documento para ficar mais fácil. Aqui se participa de alguma associação. Então, o FUA é uma associação, mas ele tem parceria com outras cooperativas e associações. E aqui se você tem alguma participação com alguma outra associação, você precisa colocar uma declaração, né? Então, escrito, por exemplo, pela presidente da Cooperpac, olha, o FUA faz parte da Cooperpac, tem uma parceria, e aí tem uma assinatura. E aqui nesse você vai selecionar todos esses documentos que você tenha, porque daí fazer parte de redes fortalece a sua proposta, tá bom? É como se essas pessoas dissessem, olha, eles fazem bem o trabalho, a gente acompanha, faz parte aqui das nossas discussões, é importante se articular em rede. Aqui, escreva um parágrafo sobre a sua história. Então, a gente já tinha separado aqui no nosso anexo, espelho, certinho a história, a gente escreveu a história, os projetos que o FUA tem, e já anexamos aqui também. E aí aqui, se tá na plataforma, Sampa Mais Rural, coloca o link da plataforma. E aqui, responde se já participou de algum desses projetos, que a gente já tá na 3ª edição, né, do Acelerando Hortas, já teve o Semana do Negócios também. Então, você seleciona se você já participou de algum, tá bom? Então, aqui a gente quer estruturar uma nova horta no sítio do FUA. Então, esse é o tema do projeto. O arquivo de descrição do projeto, a gente também já tem uma referência, que você já tem um modelo que você baixa do site e você só preenche com a descrição. Então, aqui na primeira aula desse mini curso, a gente falou um pouco sobre a descrição de um projeto, falar qual que é o cronograma, quais são os objetivos do projeto, né? Como que esse projeto vai funcionar, quem são as pessoas que vão participar. Aí você precisa adicionar todas as informações, né? Aqui, o documento de posse pode ser um contrato de compra e venda, pode ser um contrato de arrendamento, um contrato de comodato. Qual é o documento que você tem que atesta que você pode plantar nessa horta e que essa horta pode participar do projeto, né? Então, esse documento de posse, ele é obrigatório. Então, se você não tiver o documento, você vai no anexo 5, aqui, ó, o anexo 5, anexo 4, na verdade, que é a declaração de uso do imóvel, que aí o dono do imóvel, então, vamos supor que o contrato da propriedade está em nome do seu José. O seu José atesta que você, Beterraba da Silva, pode usar aquela propriedade, você tem algum vínculo com a propriedade. Mas aí, o dono precisa declarar isso, tá? E aí, a gente já tá acabando, a gente precisa preencher aqui como que ficou sabendo. Eu fiquei sabendo pelas redes sociais. Você clica e envia. Quando você envia, você recebe aparece uma tela falando que a sua inscrição está confirmada e você recebe também uma confirmação no e-mail que você mandou, tá bom? Então, o mais importante de preparar um projeto para o edital é você selecionar os documentos com antecedência,
escrever o projeto o máximo que você puder, o mais claro que você puder. Pede ajuda. Se você tem alguém que mora na sua casa que você acha que escreve melhor, conta a história do projeto para ela, ela escreve, ela te ajuda. Participa dos encontros no TEIA, dos encontros com as redes que você participa. Então, se as associações marcam uma reunião, participa, escreve junto com os amigos, pede ajuda, que é muito importante a gente se inscrever nesses editais que estão vindo, porque isso mostra que os agricultores, eles querem se manter na terra, eles querem continuar sendo agricultores, e aí as políticas públicas vão cada vez ficando melhores aí para que todos esses agricultores sejam contemplados e que a gente continue cuidando aí da produção agroecológica e orgânica da região de Parelheiros, tá bom? Então eu vou parar aqui de compartilhar a tela. Eu vou encerrar essa aula. Se você tiver alguma dúvida, você pode mandar para a gente no FUA, no e-mail do FUA, pode mandar aqui nas redes sociais, no WhatsApp. A gente está disponível para ajudar e a gente espera que vocês se inscrevam nos editais, que vocês vão treinando como escrever os projetos para que cada vez mais vocês consigam colocar as ideias de vocês em prática e fazer vários projetos aí na horta de vocês, tá bom? Muito obrigada e até a próxima!